E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Nesse final de semana, a Federação Mineira de Futebol revelou aí a tabela do Campeonato Mineiro da próxima temporada e o nosso primeiro jogo oficial em 2022 vai ser apenas no dia 26 de janeiro. Então até lá a gente pode ficar tranquilo, porque o Cruzeiro não vai perder, tá? Pelo menos no profissional. Não perderemos em novembro, não perderemos em dezembro e temos uma chance, inclusive, de não perdermos em janeiro. Mas se o fim de semana foi de folga para o Cruzeiro, a maior parte dos nossos adversários na Série B estiveram em campo. O Avaí conseguiu o acesso na última rodada, se juntando a Botafogo, Coritiba e Goiás, que já haviam subido para a Série A. E os rebaixados para a Série C foram Remo, Vitória, Confiança e Brasil de Pelotas. O Cruzeiro terminou o certame em 14º lugar, com 48 pontos conquistados, 16 pontos abaixo do G4 e apenas 5 acima do primeiro time rebaixado. Foi uma temporada horrorosa, a gente conseguiu ser pior do que já tinha sido em 2020, né? Que foi também uma temporada fraquíssima. 14º lugar na Série B é sim um ano pra gente se envergonhar, tá? Até considerando que o elenco do Cruzeiro é um dos mais caros na competição. E nessa rodada de fim de semana eu acho que a gente tem que dar aí dois parabéns especiais, né? O primeiro parabéns pro time do CSA, especialmente na figura do técnico Mozart, que pelo segundo ano seguido termina a Série B em 5º lugar, né? Eles até golearam na última rodada, mas como o Avaí conseguiu a vitória, não deu pro CSA, nos enfrentará no ano que vem mais uma vez. A oportunidade do Cruzeiro finalmente vencer esse adversário. E o pessoal lá do Remo, né, que teve Felipe Conceição como técnico durante quase todo o campeonato, que sobrevoou aquele drone, né, com a letra C lá, Cruzeiro, que seria rebaixado para a Série C na partida entre os times ainda no primeiro turno. Acaba que o Cruzeiro fez um ano horroroso, mas conseguiu se manter, e o Remo não conseguiu ganhar em casa do Confiança, que já estava rebaixado, e o Remo que foi parar na 3ª divisão. Então parabéns aí aos nossos ex-treinadores que fizeram trabalhos, digamos assim, né, que ficaram devendo, né? Eles foram maus nos seus clubes, não alcançaram seus objetivos e o Cruzeiro também não alcançou seus objetivos, né? Todo mundo se ferrou no final das contas. E agora sim o planejamento para 2022 do Cruzeiro começou. Após muito charme, o Vanderlei Luxemburgo acertou na sexta-feira à tarde a renovação do seu contrato até o fim de 2023. O Luxa afirmou inclusive que esse pode ser o último projeto da sua carreira, né? E toda a comissão técnica que ele trouxe para o Cruzeiro fica no clube, né? O Copertino, o Melo, o próprio Ricardo Rocha, né? Que não é propriamente da comissão técnica do Luxemburgo, é um cargo diferente, mas também confirmou que vai seguir no clube. Como eu já falei em outras oportunidades, não tenho nenhuma esperança que o Luxemburgo faça um grande trabalho aqui no Cruzeiro, considerando os últimos trabalhos dele que não foram bons. Não acho que o Luxemburgo seja hoje um bom treinador de futebol, mas ele é um personagem muito grande e ele consegue fazer bem essa parte da gestão, né? Ele lida bem com o patrocinador, lida bem com o diretor de futebol, com atletas. É um cara muito grande que ajudou, por exemplo, a que o Cruzeiro tivesse boa parte dos salários pagos nessa temporada, porque se ele não vem, se não pagam salários, provavelmente a gente teria caído para a Série C e talvez não o Remo. Com relação a esses 2 anos de contrato, acho que o ideal seria um acordo de contrato de 1 ano com renovação automática em caso da gente subir para a Série A. Mas é claro que o Vanderlei Luxemburgo bateu o pé, pediu 2 anos de contrato, até considerando que ele tem um pouco mais de estabilidade no cargo, né? Especialmente aquele esquema. Você vai mandar o técnico embora e você pensa no tamanho da multa rescisória dele, você tem um pouquinho a mais de paciência. O Vanderlei Luxemburgo pode ser chamado de muita coisa, mas de bobo definitivamente não é uma delas. E a minha torcida sincera é para que ele cumpra esses 2 anos de contrato com o Cruzeiro, porque a única possibilidade dele ficar 2 anos como nosso treinador é ter sucesso em campo, né? Se ele conseguir fazer uma boa temporada, voltar o Cruzeiro para a Série A, no ano seguinte fazer uma temporada tranquila também, sem ser rebaixado, sem correr risco de queda de volta para a Série B. Então a minha torcida é essa, tá? Não me animo muito com o Vanderlei Luxemburgo, mas torço muito para queimar a língua e que ele faça um trabalho espetacular no Cruzeiro, como fez naquela primeira passagem lá em 2003. Sobre os jogadores, quem fica e quem sai, até agora não tem nada muito definitivo, tá? Saiu notícia hoje que o Sassá não vai ficar no Cruzeiro, que é uma coisa óbvia, todo mundo já sabia disso, ele que tá com o contrato terminando, e o Henrique, volante, né, apareceu até matéria aí no Globo Esporte, dizendo que pretende retornar aos gramados em 2022, e como ele estava lesionado há muito tempo, a legislação trabalhista parece que obriga o Cruzeiro a renovar o contrato com o atleta pelo período em que ele esteve parado. Então a gente tá mais ou menos ferrado nessa história, vai ter que renovar com o Henrique, vai ter que continuar com esse jogador que tem
onerado a folha salarial do clube há muito tempo sem entregar nada tecnicamente, e eu não vejo nenhuma perspectiva de que o Henrique volte a jogar bem, tá? Porque assim, desde 2018 ele não consegue mais, 2019 foi um ano muito ruim, 2020 quando ele teve aquele período de empréstimo no Fluminense também foi muito mal, voltou pro Cruzeiro, teve, né, questões atribuladas, acidente, tudo mais, lesões, mas ainda assim também não conseguiu jogar bem nas poucas oportunidades que entrou na Série B. Eu não consigo imaginar que o Henrique volte a ser uma peça útil no elenco, tá? Mas como a lei obriga a renovar, ele vai renovar, vai seguir por aí e só Deus sabe se volta a jogar ou não. Indo para as especulações, o jornalista Jorge Nicola falou da possibilidade de Felipe Melo ser contratado pelo Cruzeiro. O volante de 38 anos está em fim de contrato com o Palmeiras e está negociando com o Internacional. Eu queria dizer que parei no Jorge Nicola, mas como tem muita gente perguntando dessa história aí, essa especulação ganhou força nas últimas horas, vamos falar sobre isso então. Felipe Melo teve uma passagem pelo Cruzeiro, para quem não lembra, né, 2003, 2004, veio com o próprio Luxemburgo, ajudou a gente a ganhar o Campeonato Brasileiro, foi bacana demais. Ele hoje está com 38 anos, é um veterano e o Felipe Melo não consegue mais jogar regularmente em alto nível. Aí você pode me dizer assim, mas Emerson, o Felipe Melo fez uma partidaça contra o Atlético na Libertadores. É verdade, porque o Felipe Melo é um jogador muito inteligente. O que ele faz? Ele consegue se preservar e se poupar para alguns jogos-chave. E é por isso que ele, mesmo ganhando um salário absurdo para lá de 500 mil, consegue ser uma peça útil nesse time do Palmeiras, que é um time retrancado, tecnicamente muito bom. Você pode ter um cara igual o Felipe Melo ali, que não vai correr igual os outros, mas que ajuda muito na parte defensiva, principalmente para espanar a bola. Bola vem, o Felipe Melo tira dali, grita, faz cara feia, para isso ele é bom. Ele não fez uma temporada boa, tá? Ele consegue alguns bons jogos, é verdade, mas regularmente ele não joga em alto nível. E eu tava até dando uma olhada nas estatísticas dele aí nessa temporada. O Felipe Melo hoje é um jogador que desarma muito menos do que, por exemplo, o Lucas Ventura, o Nonoca, o nosso volante. O Nonoca teve uma média superior a 3 desarmes por partida na Série B, o Felipe Melo desarma uma vez por partida. E é uma questão absolutamente natural, gente. É um jogador de 38 anos, ele não consegue mais aguentar esse batido de correria, de competitividade de um jogo intenso. Não dá mais pra ele. Tanto que quando o Luxemburgo treinou ele no Palmeiras na temporada passada, ele recuou o Felipe Melo pra zagueiro. Por quê? Para que ele enxergue o jogo de frente e não fique tão perdido ali no meio campo, tendo que correr pra aqui e pra ali. Mas então, Emerson, o Felipe Melo não seria útil pra zaga do Cruzeiro? A gente acabou de trazer o Maicon. Tá rolando o papo de que o Manuel pode voltar. Hoje eu acho que Maicon e Manuel são zagueiros melhores que o Felipe Melo, inclusive, tá? Então, assim, além de todos esses fatores, eu não vou entrar em questões extra-campo, políticas, nada disso, tá? Eu tô analisando apenas o jogador do ponto de vista técnico. Eu não acho que o Felipe Melo seja um jogador que faria diferença pro Cruzeiro, muito menos que valha o quanto ele custa. E em última análise, isso é uma puta de uma nicolada, não tem nada de concreto nessa história. Pelo que foi apurado por algumas fontes importantes aí, nem o Cruzeiro tem interesse no Felipe Melo, muito menos o Felipe Melo tem interesse em jogar no Cruzeiro, tá? Então isso aí não vai dar em nada. O Felipe Melo ou vai ficar no Palmeiras ou vai pro Inter. Ele deu uma cavada para jogar no futebol argentino, inclusive, então ele não deve vir pro Cruzeiro. Outro rumor levantado pelo mesmo Jorge Nicola foi do mexicano Giovanni dos Santos. O meia de 32 anos está sem clube após fazer temporadas discretas nos últimos anos por Los Angeles Galaxy e América do México. Eu resumiria Giovanni dos Santos da seguinte forma: se enganar que ele é um grande jogador em 2011, tudo bem. Achar que ele é um craque em 2021 já vira palhaçada, tá? E muita gente fala, mas ele jogou no Barcelona. Sim, ele teve um início de carreira lá no Barcelona. Vocês sabem qual foi o ano que o Giovanni dos Santos deixou o Barcelona? 2008. Desde então ele rodou por diversos clubes, teve algum momento de brilho lá no Los Angeles Galaxy, teve um momento bom lá no Vídea Real também há alguns anos, mas a carreira do Giovanni dos Santos realmente não foi muito brilhante. De fato, ele participou de 3 Copas do Mundo, a de 2018, por exemplo, ele foi muito mais pelo nome do que pelo futebol, tanto que mal jogou, e a última partida que o Giovanni atuou foi em abril desse ano, quando ele ainda estava no América do México, onde era um super reserva, o contrato terminou no meio do ano, o clube não teve interesse em renovar, até porque o salário dele é um absurdo, tá? E se o salário dele é um absurdo para um clube mexicano, imagina para o clube brasileiro. Só para contextualizar, jogadores da América do Norte, boa parte dos outros países da América do Sul também, eles ganham em dólar. Faz a conversão do que esse camarada ganha em dólar, relaciona isso com a desvalorização do real. É completamente bizarro pensar nessa contratação, primeiramente do ponto de vista técnico, que ele não consegue jogar em bom nível desde 2016, e pelo ponto de vista financeiro também não faz o menor sentido. Indo para o comando de ataque, Germán Cano tem sido ligado ao Cruzeiro constantemente por ter trabalhado com Luxemburgo no Vasco. Everton Guimarães falou sobre isso na última semana
semana, mas o próprio treinador falou à Rádio Itatiaia que o centroavante do Vasco não está nos planos. Então, gente, se o Luxemburgo já falou em alto, claro e bom som, Germancano não está nos planos do Cruzeiro, podemos encerrar essa questão. Germancano não virá pra cá. Eu acho ele um bom centroavante, um bom finalizador, apesar de estar perdendo gols absurdos e muitos pênaltis ultimamente, né, nessa reta final dele aí no Vasco. Acho que hoje ele é um finalizador muito melhor que o Marcelo Moreno, por exemplo, e gostaria sim de tê-lo no Cruzeiro, mas o Luxemburgo já falou. Germancano não virá pro Cruzeiro, não está nos planos, então é isso, fim de papo. Outro camisa 9 argentino que tem sido especulado é Ramon Ábila. Segundo Oswaldo Reis, o piquitito da Rádio Super, o Anchope seria um pedido do Luxemburgo. Atualmente ele está jogando no DC United dos Estados Unidos, onde fez 3 gols em 12 partidas na temporada. O Ábila está com 32 anos e nesse momento ele está jogando emprestado a esse clube dos Estados Unidos, tá? Ele ainda pertence ao Boca Juniors. O que eu não encontrei é até quando vai o contrato dele com o próprio Boca, porque o contrato termina agora no final de dezembro. Se o vínculo com o Boca também estiver terminando, ficaria mais fácil para o Cruzeiro trazê-lo, porque aí depende apenas da negociação com o próprio atleta e seus representantes. Mas aí a gente tem que lembrar mais uma vez da situação do Marcelo Moreno, porque o Moreno já é um centroavante caro, o Ábila é outro centroavante caro. Não consigo achar nenhum cenário em que os dois possam jogar juntos, tá? São completamente jogadores incompatíveis porque atuam na mesma faixa do campo. Não vejo também nenhuma possibilidade do Marcelo Moreno deixar o Cruzeiro, lembrando que o boliviano tem mais um ano de contrato. Então seriam jogadores caros para disputar uma posição no time, sendo que nenhum dos dois vem de boas temporadas. O Ábila não tá jogando bem nos Estados Unidos. E esse perfil de reforços que o Cruzeiro está especulando não me incomoda única e exclusivamente por serem jogadores veteranos, mas por serem jogadores que competitivamente não têm conseguido entregar muita coisa nos últimos anos, tá? Por exemplo, o Manuel, até o William Bigode, eu entendo um pouco melhor a especulação porque eles não têm jogado mal. O Ábila não tá jogando bem. Esses dias apareceu o nome do Petros, né, que estava jogando lá no Al Nassr junto com o Maicon. Ele teve passagem por Corinthians, por São Paulo, mas nunca foi brilhante. E a coisa mais relevante que eu lembro do Petros fazer na vida foi dar um encontrão no juiz. Mas estão especulando muito nome de jogador em fim de carreira que eu não sei se chegaria pro Cruzeiro com a mentalidade de ajudar o clube de voltar para a Série A ou para fazer um plano de aposentadoria. E eu ainda não entendi muito bem por que o Cruzeiro virou um time rico, né? Termina em 14º lugar na Série B, devendo salário, devendo tudo pros outros, com transfer ban, e do nada virou um time milionário que pode contratar qualquer um. Então se é pra ficar louco, vamos meter o louco direito então. O Cruzeiro quer contratar um jogador bom, um jogador caro, traz o Soteldo, que teve aqui no Santos até o início dessa temporada, atualmente está lá no Toronto dos Estados Unidos, inclusive insatisfeito querendo voltar pro Brasil. É um jogador de 24 anos, habilidoso, boa qualidade técnica, que já se provou aqui no futebol brasileiro e é o tipo de jogador que eu acho que a gente precisa, um meio atacante que faz os seus golzinhos e que cria muitas jogadas. Ô Emerson, mas esse cara vai querer jogar a Série B? Não sei, mas vocês não cismaram que o Cruzeiro ficou rico agora? Eu não sei de onde está saindo esse dinheiro, gente. O Cruzeiro ainda não foi vendido, ainda estão conversando sobre como vai ser o modelo, se o comprador vai ter realmente 49% ou se vai poder comprar mais do que isso. Tá tudo indefinido e estão chutando cada nome bizarro pro Cruzeiro, é muita insanidade. Mas se realmente o Cruzeiro vai ter essa grana para fazer investimento e para trazer jogador bom, traz jogador bom de verdade, não traz jogador que era bom em 2010, traz jogador que é bom agora, em 2021 e 2022, cara que vai chegar aqui, vai subir o patamar do Cruzeiro e nos ajudar a subir pra Série A. E para fechar, daqui a pouco, às 3 horas da tarde dessa segunda-feira, o nosso time sub-17 faz a decisão do Campeonato Mineiro da categoria contra o Atlético. Nós perdemos o jogo de ida por 2-1 e precisamos vencer por 2 gols de diferença para garantir a taça sem precisar dos pênaltis. O jogo vai ter transmissão do canal oficial do Cruzeiro no YouTube, eu tô deixando o link aqui na descrição, tá? É agora mesmo, 3 horas da tarde, se você tá vendo esse vídeo na hora que eu publiquei, sai aqui do vídeo e já vai lá que o jogo já tá rolando. É a oportunidade dessa boa geração do Cruzeiro fechar a temporada com o título, né? Porque a gente fez boas campanhas na Copa do Brasil e no Brasileirão, mas a taça não veio, a gente acabou parando no meio do caminho. É uma geração muito boa, mesmo que a gente não seja campeão. Além do Vitor Roque, tem o Japa, tem o Joseph, tem os zagueiros, especialmente o Wendel. Tem muita gente interessante aí, se o Cruzeiro souber aproveitar essa geração, nós vamos ter uma fornada de bons jogadores daqui a pouco. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!